esse segundo exercício, né, ou seja, esse segundo modo de começar a pensar as relações entre literatura e cultura digital, é uma espécie de rompimento com esse primeiro exercício, né? Que o processo de escrita de um vídeo em stop motion partia exatamente da justaposição de imagens, né? Ou seja, da ideia de uma pretensa linearidade. E o que a gente vai experimentar nesse segundo exercício, nessa aproximação com a literatura digital propriamente dita, né? Já que literatura hipertextual é um dos primeiros gêneros da literatura digital, ou literatura eletrônica, enfim, como a gente quiser chamar, esse rompimento se dá exatamente pela quebra com essa linearidade, né? Então, se a gente primeiro narrou com imagens, com a linearidade, agora é uma experimentação do modo de narrar, de escrever, a partir do salto. E aí eu acho que nada mais interessante do que olharmos para um livro incrível, que é O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, né? Que exatamente já tem subentendida a noção do salto, para começar a entender o que é o hipertexto, né? Acho que entender que o hipertexto, no primeiro momento, né, está absolutamente conectado de uma ideia de relação com o digital, né? Não tem absolutamente nenhuma relação com o digital. No contexto da cultura digital, fica apenas mais simples você visualizar, né, o hipertexto, porque ele fica em forma de hiperlink, né? Então, talvez pensar a etimologia do hipertexto seja interessante, né? Tudo aquilo que está para além do texto, né? Hipertexto. Então, no Jogo da Amarelinha, no sumário, né, e tem um PDF do Jogo da Amarelinha do Cortázar lá no Moodle, a gente vê que ele mostra uma espécie de tabuleiro de direção. O PDF está em espanhol, né? É o original. Então, é isso, é um jogo. E ele diz que tem duas formas de você ler o Jogo da Amarelinha. Rayuela, né? Originalmente, o livro se chama Rayuela. É você ler de modo linear ou a partir das indicações que ele vai abrir lá no sumário, que são a partir de indicações de páginas que ele apresenta no final de cada capítulo, né? Ou seja, a partir de saltos. Então, é absolutamente possível você propor uma leitura não linear na literatura impressa, né? Isso é apenas um exemplo, tem outros tantos. Gosto de pensar também que não apenas a não linearidade é uma possível definição para o hipertexto, para a narrativa hipertextual, mas também a noção de interatividade. E o Bicho, da Lygia Clark, que é um vídeo que também está lá no Moodle, mostra também como essa noção de interatividade, assim, ela está presente como uma possibilidade em várias experimentações nas artes plásticas, a partir da década de 60, principalmente, isso começa a ficar mais forte, né? A própria ideia do parangolé, do Hélio Sica também. Ou seja, é uma espécie de aposta, mas é o espectador que vai concluir, se é que podemos dizer isso, né? Assim, a obra, que vai colocar a obra em movimento, se a gente pensa em parangolé, ou que vai dizer quantos bichos são possíveis de serem criados a partir da proposição que a Lygia Clark apresenta, né, com aquelas lâminas de ferro. Então, hipertexto, não linearidade, interatividade são noções que vão estar abrigadas agora na narrativa hipertextual, na literatura digital, mas que estão presentes, né, na literatura e nas artes muito antes do contexto digital. Essa definição, ou seja, de indicar que algo é a partir da sua negatividade, ou seja, um hipertexto pode ser entendido como aquilo que indica uma leitura não linear. É uma definição muito controversa e é absolutamente criticada pela Silvina Rodrigues, que é um texto que a gente não vai discutir, enfim, não vou discutir aqui, acho que em sala de aula a gente pode retomar, mas a Silvina Rodrigues, no capítulo Literatura e Hipertexto, do livro Anomalia Poética, ela vai criticar bastante, vai dizer que essa ideia de não linearidade está presente praticamente em todo e qualquer romance, poema, né? Porque está sempre retomando cenas, cenários, personagens anteriores. Então, é isso, é uma definição muito, muito frágil, né? A noção de hipertexto. Eu gosto muito de um livro do Gerard Genette, a gente comentou sobre isso lá na primeira aula, Literatura de Segunda Mão. O nome do livro é Palimpsestos, Literatura de Segunda Mão. E lá ele apresenta a noção de hipertexto que talvez seja mais interessante. Palimpsestos, ele é literalmente assim, um texto que abriga resquícios, né, memórias de textos que antecederam ao texto que está mais visível. Um papiro, um pergaminho, né, se a gente pensar
na época, enfim, que existia apenas esse suporte, né, apenas essa materialidade para abrigar as narrativas, eles eram continuamente usados e apagados e borrados e reescritos, né? Então, quase sempre existia ali resquícios de textos anteriores, não só pergaminhos, papiros, mas, enfim, quadros. Então, eu acho que essa noção de hipertexto, ou seja, de um texto que carrega sempre uma relação com outro texto, né, que tem sempre uma espécie de, entre aspas, memória, ou seja, algo que o antecede, é muito interessante também se a gente associa com essa noção do palimpsesto. Ou seja, toda obra ela é derivada de uma obra anterior, né? A gente pode pensar também a própria noção de intertextualidade, né? Essa derivação ela acontece por transformação, por imitação, enfim, né? Mas o fato é que existe ali uma relação entre esses textos. E um texto ele pode sempre ler um outro, enfim, e assim por diante. Então, pensar que a noção de hipertexto carrega em si essa relação entre outros textos. Então, escrever, né, com a noção de hipertexto é exatamente propor esses saltos, assim como o jogo da amarelinha, estabelecendo relações entre conceitos, entre noções e desdobramentos de uma mesma palavra, né? Digamos assim. Quando nós estamos lendo um texto e fazemos anotações no canto da página, nós estamos literalmente criando hipertextos, né? Então, as relações que um estabelece é sempre muito relacionado com o seu próprio repertório, né? Então, por mais que a gente possa dar uma indicação de um tema para uma narrativa hipertextual, esse desdobramento vai ser sempre muito estabelecido a partir das suas relações, né? Entre as suas referências. Então, a própria atividade de interpretação de um texto, ela está relacionada com essa noção de associação, né? Porque estabelecer um sentido para um texto é exatamente essa ideia de ligar, de conectar, enfim. Então, igual a construir um hipertexto. Não sei se isso fica claro, né? Mas a própria noção de texto, isso quem diz é o Pierre Levy, quando ele começa a pensar sobre hipertexto ainda no final da década de 90. A própria noção de texto já implica sempre um hipertexto, porque o texto é sempre uma rede, uma cadeia de associações entre conceitos. Sei lá, um ensaio, um artigo científico, um TCC, ele é sempre uma grande cadeia de associações hipertextuais, uma ligação de estruturas, né? Outra coisa que eu acho que é importante dizer, só para poder dar um contexto histórico, né, para essa noção de hipertexto e como que a gente vai chegar agora, finalmente, para pensar sobre a relação entre a literatura e a cultura digital. As primeiras narrativas, as primeiras experimentações com a literatura deram a partir das narrativas hipertextuais com um programa de autoria de hipertexto que se chamava Storyspace. Chama Storyspace porque ele ainda existe, né? Então, criou uma espécie de escola mesmo, assim, foi chamado de Escola Storyspace. Então, isso é mais ou menos na década de 80, 90, começa a se popularizar essas experimentações com essas narrativas. O Storyspace, ele era distribuído com CD-ROMs, e o curioso é que até bem pouco tempo a Eastgate, que é a empresa que criou o Storyspace, né, mantinha esse modo de distribuição, que eu acho muito curioso e queria muito entender o porquê disso. Enfim, o primeiro modo de começar a pensarmos em gêneros, né, para a literatura digital, a escola Storyspace. Hoje em dia, existem outros modos da gente criar basicamente assim a mesma proposição do Storyspace, né, que é exatamente criar uma série de estruturas e estabelecer as relações entre essas estruturas. Uma das possibilidades é o que o Roberto vai comentar, que é a criação dessas narrativas no Hot Glue. Enfim, a própria plataforma do blog, seja ela Blogspot, WordPress ou variações, também comporta esse modo de criação, né, de ligação entre estruturas, ou entre lexes, se a gente for utilizar um termo do Roland Barthes, ou seja, criação de relações entre conceitos, entre sintagmas. Tem uma definição quer dizer, ela não foi criada para isso, né? Mas para mim eu acho que define muito bem o que vem a ser o hipertexto, que é a partir de uma própria narrativa criada com o Storyspace, que é da Patchwork Girl,
que está lá no Moodle. Tem um arquivo, enfim, tá trecho D, né, tá em PDF, trecho D Petticoat Girl. Foi uma das primeiras experimentações e é uma indicação, né, de como a literatura ela podia ser profundamente alterada se o texto, né, enfim, na verdade, o próprio corpo literário não era necessariamente um livro, né, mas um computador, ou seja, o suporte de criação da narrativa não ser uma página impressa, mas utilizar a própria estrutura e as especificidades do computador, né? Ou seja, o computador não como um espaço onde eu vou criar uma narrativa começo, meio e fim linear, mas como um motor que pode necessariamente girar, né? Fazer rodar a minha história. Então, eu vou ler essa definição que fala exatamente dessa mulher aos pedaços, né? É uma espécie de metáfora da mulher que está aos pedaços no contexto, enfim, específico dessa narrativa, mas que a gente pode muito bem fazer uma alusão a essa noção de que vem a ser uma narrativa hipertextual. Ela diz: mas o meu verdadeiro esqueleto é feito de cicatrizes, uma teia que me atravessa em 3 dimensões. O que me une é o que marca a minha dispersão. Eu sou mais eu mesma nas lacunas entre as minhas partes. Mas se elas navegassem em várias direções em uma aterrorizante regata, não restaria nada em meu lugar. Eu sou feita de uma multiplicidade de partículas anônimas e não tenho limites. Eu sou um enxame. Retalhos? Você me chamou de retalhos? É este mesmo o meu nome? Eu salto de pedra em pedra e um rio eletrônico lava o meu cheiro nos intervalos. Eu sou um traço descontínuo, uma linha pontilhada. Uma linha pontilhada demonstra, mesmo o que é descontínuo e em pedaços pode gravar uma trilha. Eu gosto muito desse trecho, né? E dessa parte específica, quando ela diz: o que me une é o que marca a minha dispersão. Né? Então, exatamente a cicatriz, né? A marca desses limites que conectam, mas ao mesmo tempo, né, mostram uma narrativa extremamente dispersa. Então, e que exige, né, do leitor, da leitora, né, essa ação de literalmente buscar, navegar, experimentar e ver em onde que a narrativa desagou, literalmente, né? Ou seja, você precisa interagir com a obra para saber quais são as possibilidades que foram criadas, onde que o texto literalmente está escondido, né? Para mim, essa metáfora, né, do humano-máquina é muito bonita, muito poética. Então, mais na frente a gente vai discutir o texto de uma outra autora, quando ela fala do Hamlet ao holodeck, no livro do Hamlet ao holodeck, sobre narrativas multiformes, né, que é a literatura digital. Enfim, o próprio termo já explica, né? Uma narrativa multiforme, ou seja, uma história multiforme, que ela pode acontecer de vários modos. Faz uma referência também ao Borges, né, quando ele diz: o tempo não é uma narrativa absoluta e uniforme. Então, essa noção de história multiforme, uma história que vai acontecer de vários modos, ou seja, depende da porta de entrada que o leitor escolhe, é o tipo da narrativa que apenas, né, o computador poderia abrigar. Outras mídias, né, outras linguagens experimentaram bastante essa noção de multiforme, de história multiforme, ou de história não linear, mas apenas o computador tem as propriedades, né, enciclopédicas de poder ser esse motor que manifesta diversas formas da mesma narrativa. No cinema, a gente, né, tem várias referências, vários exemplos de uma estrutura não linear. Apenas alguns filmes assim que eu gosto de dar como exemplo, né, o próprio Cidade de Deus, o próprio Memento. Memento é um filme que essa não linearidade está presente, mas que no processo de montagem, né, o diretor do filme, ele vai mostrar para o espectador, né, apenas um modo de você ler essa não linearidade, né, do modo como ela foi montada. Tem aquele Mas filme clássico do Nolan, o Amnésia. isso, exatamente. A Amnésia eu acho que é o Memento. É? É o da tatuagem que você começa vendo
o personagem cheio de tatuagens e depois a gente vai vendo em que ocasião foi que ele fez a tatuagem. É esse o Memento? Ou é esse o Amnésia? É o Memento? Não, a amnésia é aquele onde a fotografia muda de acordo se você tá no passado e no futuro. E aí o filme ele fica indo e voltando. E aí o personagem, o protagonista, ele tem Sim, amnésia. sim, 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 É esse sim. mesmo? É o mesmo Bem, a gente está filme? falando de amnésia e eu aqui super com esquecimento, mas eu acho que é isso. Imagino que sim. Calma aí, Google. Ai, péssimo fazer aqui uma referência. Ah, é o mesmo filme. A gente está falando do mesmo filme, Amnésia, do Nolan. Sim. Ah, olha só. Ah, o Nolan recentemente fez um outro filme que ele basicamente usou a mesma coisa, né? Eu não vi, o último eu não vi. É esse mesmo. Eu esqueci o nome. Da Segunda Guerra Mundial. Mas é isso, essa não linearidade ela tem um limite, Oppenheimer. né? Mas é isso, tem um limite, né? Tem um limite, ele barra na estrutura, no código da própria mídia, no caso o cinema, né? Pois é, falando de tudo isso, eu até lembrei de um livro que eu comprei recentemente. É chamado A Mandíbula de Caim. Não sei se você já ouviu falar. Não. Do Edward Pawens. É um livro antigo, é um livro velho. Ele é estruturado, tipo, da seguinte forma. São 6 assassinatos que acontecem. Ele é um romance policial. E aí tem 6 assassinatos, só que o livro, ele é escrito... As páginas são aleatórias. Você pega fragmentos dos 6 assassinatos. E aí você tem que montar o livro para poder entender o que está acontecendo. Mas ele tem várias formas de se montar. Então ele é impresso com páginas soltas, como Sim. se fossem. Você é aquelas páginas destacáveis, aí você destaca a página e aí você remonta ele. Perfeito. Todas essas impressões assim aproximam muito a literatura da ideia de jogo mesmo, né? Que é a própria noção de literatura, né? Tá implícito, mas aí fica mais evidente. Muito bom. Você colocou lá, né? Então, ele vai fazer as recombinações, no caso das narrativas hipertextuais, né? Ele vai, enfim, literalmente ler o código que você criou, né? Ler o programa que você instalou. Então, acho que faz sentido para ti dizer que criar uma narrativa textual é como se você criasse uma espécie de código, de programa, né? Você está indicando, a partir da ligação das estruturas, que existe um caminho que pode ser por aqui, né? Combinação 010101. Né? Existe um outro caminho que pode ser por ali. E aí são outros códigos. Isso me lembrou muito uma característica que o J. David Balter vai descrever sobre o hipertexto, que ele toma o hipertexto também como... Ele vai dizer que o hipertexto, uma das características principais é a espacialidade topográfica, de como o hipertexto cria esse mapa por onde você pode ir por caminhos diferentes. Maravilhoso. E tem tudo a ver com rizoma, né? Uma das características do rizoma é exatamente essa ideia de que existem múltiplas entradas e múltiplas saídas, que é completamente diferente de um labirinto convencional, né? Um labirinto convencional, existe uma porta de entrada, você se perde lá no meio e depois tem uma porta de saída. E o rizoma é exatamente isso que você falou. Como é que é? Essa ideia do espacialidade topográfica? Isso. É um espaço topográfico. Perfeito. É isso. E eu acho que é aí que está armado, né? O jogo, a potência dessa narrativa, mas ao mesmo tempo também o desafio, né, de desarmar essa lógica linear que nós estamos absolutamente acostumados a pensar a construção de uma narrativa. Né? Então, pensar como indicar, explorar essa espacialidade topográfica. Isso. Vai começar a exigir que a gente comece a se aproximar disso que são as
especificidades do computador, né, do contexto digital. De outro modo, a Janet Murray, que é a autora desse livro do Hamlet ao Holodeck, ela vai indicar algumas propriedades do computador e ela vai dizer que uma das propriedades, ou seja, que vai exatamente criar a possibilidade de narrativas, enfim, que vão dialogar com o computador e não reproduzir, né, tudo aquilo que a gente já explorou na narrativa impressa, é a propriedade espacial, né, de criar essa espécie de rizoma, é a característica enciclopédica do computador, ou seja, a imensa capacidade de armazenamento e, enfim, outros tantos, mas que agora eu acho que é interessante a gente pensar principalmente nessa questão espacial, que o Roberto falou, e a capacidade de armazenamento, né, que é o que a gente vai explorar criando essas trilhas, esses caminhos na ligação dessas estruturas que vai compor a narrativa hipertextual. Lá no Moodle tem alguns exemplos que foram feitos especificamente nessa aula, né, que é a aula 6, do dia 29 de setembro, que seria, né, dia 29 de setembro. E aí tem o link de três blogs. O Antropófago Elétrico, que é o link do blog do Alex, mostra um modo muito simples de criar uma narrativa hipertextual, utilizando o suporte do blog, claro, colocando o leitor, a leitora sempre diante de duas possibilidades. Bem, eu e o Roberto a gente ainda vai falar quais são as orientações para esse exercício, tá? Mas falando dos exemplos que estão lá, né, eu acho que é interessante dizer que hipertexto, enfim, claro, a gente vai estar sempre diante de uma porta que se abre no contexto do texto digital, vai ser literalmente um link, né? Mas vocês têm que sempre fazer com que esse hiperlink seja direcionado ainda para a narrativa que vocês estão criando. Porque poderia muito bem, sei lá, vocês linkarem um texto de um portal de notícia, linkar para um vídeo no YouTube, né? E aí isso nos leva para fora do espaço onde vocês vão estar criando, seja no blog, no Hotblue ou em outra plataforma que vocês queiram, né? O importante é que o leitor, a leitora fique sempre dentro do contexto do jogo que vocês vão armar. Então, este exemplo do antropófagoelétrico.blogspot.com é uma dessas possibilidades. Aqui, o Alex, ele criou sempre duas escolhas, ou seja, a leitora está sempre diante de duas possibilidades. O leitor está sempre diante de uma escolha, né? Então, a primeira página, no título, diz O Batom de Verônica ou Nos Bolsos de Adalberto. Então, a gente é apresentado já para uma escolha que, enfim, independente do que você vai escolher, ou ir para o bolso do Adalberto ou no Batom de Verônica, nos leva sempre depois para uma outra escolha. Se não me engano, o Alex fez aqui, eu acho que 3 ou 4 desdobramentos dessa narrativa. Eu segui aqui o caminho do Batom de Verônica, por exemplo. Alguns links aqui já estão rompidos, estou vendo aqui. Mas a ideia é que você pense em modos de fazer com que a narrativa seja continuamente desestabilizada, né? Ou seja, eu não estou muito seguro do caminho para onde eu estou indo. Existem sempre pistas que vão aparecendo no texto que podem indicar uma reviravolta na narrativa. Eu acho que esse exemplo do Alex mostra um pouco isso. Existe uma outra referência que estou falando dos que estão presentes lá no Moodle, né? Depois vou comentar sobre alguns que estão no Jangada Virtual. Enfim, tem o Lembrando Car, que a gente começou a ver em sala de aula, mas isso é uma referência... Isso é uma referência, nem sei se é tão interessante mostrar, porque tem dezenas, se calhar tem uma centena de hipertextos que a Manuela Ronay, a autora da narrativa, compôs aqui, entre texto e imagens. E ela, assim como o Cortázar, logo no início, apresenta uma espécie de manual de instruções, o que eu acho que pode ser bem interessante, assim, apresentar para os leitores no exercício de vocês, uma espécie de manual de instruções, né? Ou seja, evidenciando mesmo essa noção de jogo da narrativa. E, enfim,
E ela vai compondo, eu acho muito interessante, porque ela cria uma espécie de mundo de referências que são comuns aos personagens, e ela vai passeando entre a narrativa ficcional, que ela de fato criou, e o mundo de referências literárias, sonoras, imagéticas, que os personagens gostavam. Então, assim, o leitor ele é capturado, às vezes, pela própria narrativa, e outros por referências, que obviamente são referências que dialogam com a narrativa que ela está criando. Então, é um trabalho muito bonito também de composição de intertextos, né? E a gente, inclusive, percebe assim, também um passeio pelas disciplinas, pelos cursos da Unirio, né? Com referências a textos também teóricos. Enfim, eu acho que pode ser interessante vocês passarem por essa referência. Pelo menos por essas duas, assim. E aqui ainda são referências que não estão utilizando o Hot Glue como suporte para a escrita. Teria ainda algumas coisas para comentar sobre a noção de hipertexto em si, mas temo que fique muito longo. Queria comentar sobre a revista Oratório, mas eu acho que a gente pode deixar isso talvez para um momento breve que a gente for conversar em sala de aula, ver mais referências que não estejam tão relacionadas com o exercício em si, né? Como o do My Boyfriend Came Back from the War, que é um clássico da narrativa hipertextual, né? Da NetArt, podemos dizer assim, que é de uma artista russa que publicou originalmente em 1996 e que até hoje as pessoas criam desdobramentos dessa narrativa, que é uma espécie de clássico, né? Mas, enfim, a gente pode conversar sobre isso em sala de aula, porque acho que pode ficar longo e nos distanciamos do objetivo aqui também, que é dar mais referências e indicações para a criação do exercício. Então, segundo exercício, criar uma narrativa digital que proponha uma reflexão sobre as características do hipertexto, tais como a não linearidade, a descontinuidade, a interação, palimpsestos. Trata-se de descrever com o hipertexto e refletir sobre a própria materialidade. O leitor deve ser apresentado continuamente a bifurcações no texto, como se estivesse num labirinto. Alguns recursos disponíveis, e aí aqui no texto de orientação vai estar disponível o blog, o Wix, o Hot Glue, que a gente vai ter uma videoaula, Google Maps, o Wattpad. Já usaram o Google Maps para poder fazer esse exercício? Já, inclusive, eu posso ir atrás dos links, das referências. Depois eu explico melhor como. Bom, enfim, basicamente criar uma narrativa que brinque com essa ideia de fragmentos e de uma não linearidade. Do que a gente já tinha conversado antes sobre criar essa espacialidade topográfica, como se fosse escrever um mapa através de um texto. E esse mapa ele tem vários caminhos e várias bifurcações por onde o leitor vai poder passar. Além disso, pensar dentro desse exercício, uma boa seria pensar uma característica que aqui não está descrita, mas que agora eu lembrei, sobre a volatilidade do hipertexto, que eu acho que o Marcuse fala disso em algum texto, que ele fala sobre, basicamente, conexões que são estabelecidas pelo leitor e colocar o leitor enquanto protagonista. E aí as conexões que esse leitor vai estabelecer, elas são passageiras. E por isso o hipertexto seria volátil. Eu acho que isso se aplica aqui. Acho que é um bom caminho de se pensar para poder fazer o exercício. Se concentrar em criar uma experiência. O que você acha, Ana? Perfeito. Essa ideia da volatilidade, né, é muito evidente nos próprios exemplos que a gente vê em sala de aula. Tem narrativas que estão, né, publicadas na internet desde 1996. Muito interessante também trabalhar com essa noção de efemeridade, volatilidade, como o próprio tema
por exemplo, criar links corrompidos, né? Um link corrompido que pode traduzir essa experiência, sei lá, de um personagem que vai abrir uma porta que não tem a chave, né? Algo assim. Sim, uma outra coisa que o Balter vai falar sobre o hipertexto, e que eu acho que, nesse caso, pensar isso dentro desse exercício é uma boa. Ele vai falar sobre a multissemiose também, que é basicamente a conexão entre uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Ou seja, vem muito daquele negócio de você poder usar já o trabalho que vocês fizeram do stop motion e continuar nesse mesmo universo. E aí como fazer isso conversar com uma narrativa em texto só. Não só colocar o texto, mas colocar imagens, sei lá, sons, animações dentro disso. Eu vou tentar fazer, assim, meu melhor para poder dar um caminho de como fazer isso dentro do Hot Glue. Eu não sei se outras plataformas tipo o blog, o blog Wix, tem como fazer isso. O Wattpad eu sei que tem, mas o blog Wix eu não sei se tem como. Isso de linkar imagens? De linkar imagens, vídeos e áudios. O imagens eu sei que o blog sim. Áudios eu imagino que não. Mas tem como colocar uma música em cada página, por exemplo. É um pouquinho mais complexo, mas você tem como linkar uma música para ficar tocando na página. No Hot Glue eu sei que tem como burlar um pouco isso e, tipo, tem como colocar música e vídeo. Enfim. Perfeito. Eu acho que o Hot Glue, de fato, é o melhor espaço para poder editar essa narrativa. Enfim, eu acho que é isso. Tem mais coisa para falar sobre o exercício? Não, né? Edição de sons por Serra Filho. Trilha sonora original por Enzo Avolio e Serra Filho.